Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. O nome de aqui no portinho da ESPN Brasil e também no G4 Band Esportes, onde eles atualizaram o mercado da bola. E olha só o que André Hernan, Bruno Andrade soltaram de informação exclusiva. É isso mesmo, família Palmeiras. Reforço de pesos chegando aí, é a cereja do bolo, hein? E tudo sobre John Arias e Thiago Almada. Fica até o final do vídeo, já deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês, vambora lá. Sobre o interesse que se manteve nos últimos dias pelo Nino do Zenit, ex-Fluminense, campeão da Libertadores. Em que pé está essa história? O Palmeiras ele segue insistindo então pela contratação do Nino, é isso? Tem surgido aí nos últimos dias muitos nomes, opções, potenciais reforços aí para a zaga do Palmeiras. Evidentemente o Palmeiras tem vasculhado o mercado, visto as dificuldades com o Nino. Eu não vou falar nem do plano B, plano C, plano D. A informação que eu tenho continua em relação ao plano A, por mais difícil que seja, assim como é também a negociação, pelo menos a tentativa futura, o desejo pelo John Arias lá no Wolverhampton. A informação que continuo subscrevendo, até porque é quase diária essa minha pergunta e a resposta é quase sempre a mesma. O Palmeiras insiste no Nino. O Palmeiras continua com o Nino como plano A. Então, do meu lado, não sei se vocês aí têm mais complementos em relação a essa busca por um zagueiro, agora também que o Mikael foi embora, voltou para o futebol dos Estados Unidos, mas a minha informação, por enquanto, se mantém. O Palmeiras ainda acredita, o Palmeiras ainda continua sonhando com o Nino, apesar das dificuldades. O Zenit pede mais de 10 milhões de euros, já se fala em 12 milhões de euros. Dinheiro não é problema, já não era antes, agora vendendo o Gerson por 27 mais 3, ali quase 30 milhões de euros. O Zenit tá muito seguro, tá muito tranquilo, o que pode fazer com que o Zenit mude de ideia ou facilite essa negociação são dois pontos. O desejo do Nino, porque o Nino sim tem interesse em voltar ao Brasil. A preferência é o Fluminense, claro, notório, público, mas é o Palmeiras que se colocaria mais à disposição para chegar, ou pelo menos se aproximar do valor pedido pelo Zenit. Então o Nino quer o Brasil, quer voltar, e isso joga a favor do Palmeiras. E porque o Zenit, querendo ou não, busca rejuvenescer o plantel, o elenco, e olha, claro, para o mercado brasileiro. Então se você abrir mão do Nino, você consegue ir ao futebol brasileiro, contratar um jovem promissor, porque esse é o plano hoje do Zenit, jogadores jovens sul-americanos. As vagas para estrangeiros diminuíram no futebol russo, então o Zenit já facilitou essa situação saindo o Gerson. Se calhar faz a negociação de mais um ou outro jogador, o Nino poderia ser esse nome. Então do meu lado o Palmeiras ainda insiste, ainda sonha e não desistiu do Nino. Do meu lado aqui, Bruno Andrade, complementando essa busca do Palmeiras no mercado por um zagueiro, o Palmeiras está de olho no mercado, atrás de um novo defensor. Foi o Cordeiro que perguntou aqui no chat e um monte de gente mandando essa questão, que até o nosso palestra falou ontem, de um possível interesse no zagueiro Igor Júlio, que ele pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham na Inglaterra. O que eu tenho de informação é o seguinte, que o Palmeiras ele monitora há um bom tempo já o Igor Júlio e voltou a fazer contato para demonstrar interesse na contratação dele. Uma fonte me falou que nos próximos dias, talvez na semana que vem, deve rolar uma reunião entre Palmeiras e o staff do Igor Júlio para discutir um possível avanço nessa questão. É um jogador que não está nos planos do West Ham, ele tem um contrato de empréstimo até junho deste ano e o contrato com o Brighton, que é o time dele, vai até junho de 2027. Então ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Uhum. Então um jogador que está na mira do Palmeiras, tem outro clube que está de olho também aqui no futebol brasileiro, eu ainda estou apurando. Mas sim, o Palmeiras está de olho, é um jogador que o Verdão tem um certo interesse, mas ainda não tem uma negociação em andamento. Então cabe aqui, até também, a gente pode citar daquela questão do Joaquim, que a gente vem apurando e tudo mais. É um jogador que também está no radar do Palmeiras, né, André? O Joaquim é um jogador que tem ali vamos falar de negociação com o Joaquim? Não tem. Não tem. Uhum. Mas é um jogador que está no radar do Palmeiras. Tem uma lista com vários zagueiros, né? O Joaquim é um deles. E, obviamente, quem trabalha com o Joaquim tenta entender os interesses que tem aí dos clubes. Sim. Mas é um jogador caro. Assim, caro. É um jogador que está valorizado. Sim. Então é entre 10 e 12 milhões de dólares.
Putz, bem lembrado. Para você negociar com o Joaquim. Então, aí... mas isso aí o Palmeiras tem e tal. Mas tem que ver qual tipo de investimento. Como o Bruno Andrade estava falando. O Palmeiras tem, numa lista de zagueiros ali, o 001 é o Nino. Sim. Que agrada muito ao Abel Ferreira. Então, assim, vai querer negociar com o Joaquim? Será que o Joaquim é esse perfil que o Palmeiras procura? Jogadores que conhecem o futebol brasileiro, jogadores que estão acostumados à decisão, que já ganharam títulos importantes. O Nino se encaixa em todos esses perfis. Ganhou a Libertadores, levantou junto com o Felipe Melo lá o troféu, capitão, era o líder dentro do elenco do Fluminense, conhece muito bem o futebol daqui do Brasil, está tendo uma experiência fora, mas até por questões familiares precisa estar mais presente aqui, né? Então, assim, mas o Zenit não vai amolecer. Então tem que ver qual vai ser a estratégia do Palmeiras. Mas quem trabalha com o Joaquim entende que encaixaria no Palmeiras perfeitamente. Mas os valores são esses, entre 10 e 12 de dólares. Então dá pra gente... Posso responder o Vitor Hugo no chat rapidinho aí, não? Pode, eu ia falar que dá pra dizer então que o Palmeiras... Eu vou passar pra você, Bruno Andrade, que o Palmeiras tem 3 alvos para a posição de zagueiro, né? A prioridade é o Nino, zagueiro do Zenit, o Igor Júlio, que o Palmeiras demonstrou interesse, mas não abriu negociação, e outro é o Joaquim. São 3 alvos que o Verdão está de olho. Assim, pode ser que tenha um outro nome no radar, mas esses são os nomes que apuramos aqui. Pode falar, Bruno Andrade, qual que é a pergunta do nosso querido no chat? Não, aliás, o Vitor Hugo pergunta, e já foi tema, se eu não me engano, na sexta-feira ou na quinta, sobre o Morato, né? Brasileiro, zagueiro canhoto, ex-Benfica, ex-São Paulo, tá ali entre altos e baixos do Nottingham Forest. Ele perguntou, e o Morato para o Palmeiras? Então a informação que eu tenho desde a semana passada é que o Nottingham Forest não quer negociar, por enquanto não vai negociar, independentemente se é para o Brasil ou para a Inglaterra ou para outro mercado. O Nottingham Forest continua contando com o jogador, então hoje não é um cenário viável para o Palmeiras por conta do Nottingham Forest e por conta do próprio Morato. Se porventura sair, o Morato não tem grande interesse hoje em voltar ao Brasil, então a gente pode, por enquanto, descartar o nome do Morato para o Palmeiras. Aí, ó, o chat pergunta, a gente responde, e eu quero perguntar para vocês, estamos com uma galera crescendo aqui, foi falar de Verdão, a nossa audiência ainda explodiu aqui, e vai deixando o seu like, tá? Ainda tem informação sobre Hulk, tem informação sobre o Santos e Botafogo, tá? O André Hernan e Bruno Andrade, muita gente perguntando para vocês aqui, perguntando para nós, essa eu não tô tão por dentro da apuração assim, das novidades envolvendo Almada e Arias. Todo o programa aqui, toda a live, nós vamos tendo as nossas novidades aqui. Mas tem alguma atualização nesses interesses, Hernan? Não, assim, é o que a gente vem falando, né? Vem comentando. Inclusive, é engraçado isso, porque, por exemplo, nas redes sociais ontem, o vídeo aqui do Fala Fonte deu explicando a situação do Arias, foi colocado muito isso em comparação à informação de outros colegas, né? Que estão falando que o Arias está fechando e está mais avançado e tal. O que eu tenho é que não, que ainda é uma situação que está sendo estudada como melhor forma de negócio para o Wolverhampton. E se, evidentemente, o Wolverhampton aceitaria negociar o John Arias com o Palmeiras ou com qualquer outro clube. Então, assim, vamos deixar como está, né? Porque, assim, não teve nenhum avanço. Ontem mesmo eu conversei com uma fonte importante desse interesse e tal do Palmeiras com o Arias e a resposta foi ainda sem uma novidade ou sem uma atualização sobre a questão do John Arias. Almada, Arias... Mas será que vai mesmo? Igor Júlio agora também. Igor né? Júlio. Igor Júlio é mais um nome da vez. Mas Almada e Arias com certeza são os grandes desejos do torcedor do Palmeiras. Acho que são 2 casos diferentes em termos de complexidade. 2 Premier e 1 La Liga, né? Isso. Exatamente. Só isso, viu? Você fica tranquilo. O Arias, o Arnaldo já falou, né? Tá lá no Wolverhampton virtualmente rebaixado. Então talvez o processo de convencimento seja
mais fácil do que do West Ham com o Paquetá, por exemplo, mas não deixa de ser uma negociação complicada também. E o Almada eu já acho um pouquinho mais difícil. O Simeone deu entrevista coletiva ontem, inclusive, falou sobre o Almada, que quer ter ele no seu melhor dentro do Atlético de Madrid, mas é fato que ele não está sendo muito utilizado por lá. Foram 5 jogos como titular só nessa temporada e o Atlético pede 20 de euros por 50% do jogador. Vale lembrar que o Atlético pagou 30 de euros para tê-lo para essa temporada. Mas é um jogador que também tem interesse de clubes europeus, o Benfica tem interesse, então acho um negócio mais complexo para convencer tanto o Atlético de Madrid a liberar o jogador em meio à temporada, quanto o Almada de que voltar para o Brasil pode ser o melhor para ele, pensando em Copa do Mundo, sendo que ele tem interesse europeu. Então acho que são interesses do Palmeiras, mas são novelas que ainda vão caminhar um pouquinho mais. O Palmeiras não parece ter muita pressa também. E o Igor Júlio, que o Palmeiras também tem interesse, o nosso palestra soltou ontem que o Palmeiras consultou. É um zagueiro, mais um daqueles que saiu do Brasil muito, muito cedo, então o torcedor não vai se lembrar. Ele foi revelado pelo antigo Red Bull Brasil em 2016, aí passou por clubes austríacos, se destacou na Itália, jogou muito bem na Fiorentina e aí foi contratado pelo Brighton da Inglaterra. Chegou bem no Brighton, inclusive, mas ele teve uma lesão no começo do ano passado que tirou ele do time, acabou perdendo oportunidades e foi emprestado para o West Ham, não está jogando lá no West Ham, então pode ser um negócio um pouco mais fácil para o Palmeiras. O Palmeiras está precisando contratar um zagueiro, tem poucos zagueiros no elenco e nenhum 100% confiável para jogar ao lado do Gomes, então talvez seja hoje a principal lacuna aí dentro do elenco do Palmeiras. E o Igor Júlio chegaria para supostamente preencher essa lacuna, é um zagueiro de 27 anos, está no seu auge físico, forte fisicamente, boa passagem na Europa nos últimos anos, então chegaria para tentar resolver esse problema e ser uma dupla para o Gustavo Gomes aí ao longo da temporada. O caso dele é muito parecido só com o André Ramalho. O Red Bull Brasil, que não é o Bragantino, né, de Campinas, e aí depois faz toda a sua trajetória na Europa e volta. Seria mais ou menos parecido. Ele fez um tratamento no São Paulo, né? Fez. A única questão é que aí que tá a diferença de poder de investimento, né? O André Ramalho ficou livre depois de anos no PSV da Holanda, então o Corinthians fez o acordo com o jogador, não precisaria pagar pelos direitos federativos, que seria o caso. Mas eu acho um ótimo jogador, aliás, eu acho a maior urgência do Palmeiras, que também faz como o Flamengo. O Palmeiras tinha o Aníbal Moreno, não, o Marlon Freitas é melhor. O Palmeiras tinha o Mikael, não, o Igor Júlio é melhor. Os outros dois, aí eu acho que é um pouco diferente. O Almada e o Arias. Aí eu acho que é um pouco de cereja no bolo. O Palmeiras tem meias. Rafael Veiga, Maurício, né? Enfim, o Andrés pode jogar como meia. Enfim, depende das circunstâncias. Mas aí seria um jogador para mudar o nível do time, né? E acho que o Palmeiras está no mesmo processo que o Flamengo, trazendo jogadores prontos, no auge, caros. Então eu não vejo muita diferença no mercado de um e de outro, não. Mas você entende isso que o Leonardo falou? Eu achei interessante. Que o elenco do Palmeiras... Claro. Achei ótima observação. O 2025 foi o ano que mostrou que olhando o elenco do Palmeiras, você acha que ele é pior do que ele realmente é. É isso? A não ser por 45 dias que parecia que o Abel tinha encontrado uma fórmula, inclusive as trocas, mas sobretudo o time titular, a forma de jogar diferente, que foi quando ele encontrou a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que não estava na mira, né? A ideia era trazer o Vitor Roque para ser o centroavante e ter o Flaco como opção, uma outra característica para o jogo aéreo. Não, casou os dois. E aí hoje a não ser nesse período, 45 dias, o Palmeiras não atingiu o nível que o elenco... Por isso que a batata, não é o que é batata, por isso que existe certa pressão, vou estar bem entre aspas, certa pressão no Abel, porque o elenco é bom e jogou pouco em alto nível. E a esfarelada final deixou muito a desejar da parte do treinador e os jogadores do Palmeiras. Acho que o Sousa não jogou o que pode ainda. Vários jogadores, esse é um jogador muito bom, eu acho, muito bom jogador. Teve bons momentos, mas ainda não jogou o que pode. Mesmo a questão do Maurício, Veiga tal, acho que não foi bem explorado. O Andrés pode jogar mais do que jogou. Teve um bom início, pode jogar bem mais. Então, eu acho que o Palmeiras tem
já em casa, jogador para atuar em um nível melhor do que o Palmeiras atuou na temporada passada. E aí muito com o treinador, né? Eu acho que é uma missão para ele, com mais reforços ainda, a partir de Marlon Freitas, cumprir em 2026. Né? E só uma coisinha só, você vê como, quando o momento é bom de um clube, como que também não cola quando você vacila ou erra, enfim, porque também você não vai acertar todas. Tipo, o Mikael é uma tentativa errada, ponto. Então você está tentando corrigir aquilo. O próprio Aníbal, coisa não está acontecendo. Então, assim, quando o time está num momento muito bom, seja administrativo, financeiro e tal, essas coisas não colam. Por exemplo, o Flamengo conseguiu agora, ele está vendendo uma coisa de que, olha, a partir de agora, nossa transmissão de televisão para o exterior será gratuita e tal, e ele está levando isso como se fosse uma coisa... Não, eles tentaram um plano caro, deu na água, não aconteceu nada, o pessoal lá de fora não comprou, porque era muito dinheiro perto do que eles têm lá fora e usam todos os canais, enfim, recuou. Então não deu certo, mas não cola essas coisas, porque você está num momento tão bom que nem quando você tenta uma coisa que não dá certo e erra, e falha, ponto, falhou. O Mikael é um erro do Palmeiras, ponto. Trouxe lá da MLS, não deu certo, o cara não aconteceu, o scout, sei lá quem foi, pagou o dinheiro e não era para ter comprado. E não deu, agora estão tentando correção de rota. Também faz parte, eu não estou dizendo que, enfim... Agora, Leonardo, duas coisas. Primeiro, assim, o Mikael, né? Quando ele chegou, todo mundo, quando ele começou a jogar, falou, opa, acho que vai resolver. Aí, Por 2 joguinhos. e aí o Massini aqui, lembra? Elogiava, não, o Mikael é muito bom jogador e não sei o que e tal. Não deu certo. Essa é uma questão sobre ele. Vocês já acham que é um veredito, depois de uma temporada, não deu certo? Pô, mas ele não tá... Ele teve que foi embora. Não, sim. No Palmeiras não deu. O Abel não deu certo, o Aníbal não deu certo, ou teve um período ruim, enfim. O Aníbal teve períodos bons também, né? Sim. Enfim, eu acho que são jogadores que ficaram meio... Estigmatizado. o carimbo do fracasso na temporada, né? Mas, enfim... E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Se vocês acompanharam as atualizações aí no noticiário do Verdão, do mercado da bola, falaram bastante aí do Igor Júlio, um jogador aí que está na reserva do West Ham, emprestado. Quem é o dono dele é o Brighton. Então, assim, um negócio que facilitaria esse fator dele não estar jogando na Europa e ele querer jogar, óbvio. Então, o Palmeiras seria um grande negócio. Já foi noticiado aí no vídeo de ontem, que seria na casa dos 44 milhões de reais, a 7 milhões de euros. Então, assim, um negócio bem possível pelo zagueiro, pela lacuna aí que saiu o Mikael, então os Benedetti está sendo usado, então a gente precisa de um zagueiro mais experiente aí para fechar junto com o Gomes, Murilo e também o Bruno Fux. Eles falaram bastante aí sobre a Almada, John Arias, as indefinições do mercado, mas o que surpreendeu na notícia de hoje é sobre o zagueiro Nino. O jornalista Bruno Andrade noticiou que o Palmeiras, o Nino quer voltar para o Brasil e o Palmeiras pode sim atingir a pedida aí pelos russos. E lembrando que lá tem o limite de estrangeiros, eles já liberaram o Gerson, eles estão com dinheiro, então assim, dinheiro para eles não é tão problema. A questão é, o Palmeiras então precisa pagar o que eles querem e para trazer esse zagueiro Nino aí. E ao que tudo indica, ele quer jogar no Brasil, que é o que facilita o negócio para o Palmeiras. Só que tem a questão do Fluminense, na identificação com o clube, mas o que pesa o atleta é o plano de carreira, como que ele vai, quantos anos de contrato que ele vai ter, se ele vai disputar títulos ou não. E o Palmeiras hoje em dia no Brasil aí é referência. Então, se o Palmeiras avançar com o Nino, seria uma excelente contratação e o líder nato, né? E sobre o John Arias aí, que na minha opinião, entre ele e o Almada, o John Arias atualmente, no dia de hoje, é o mais próximo aí do Verdão, que pode pintar no Verdão, pela situação do clube dele, pelos valores, que o Palmeiras pode chegar nos valores, vai ser um contrato definitivo, já a questão do Almada pode ser um empréstimo, pode ser 50% do Almada, e também tem a questão que o Almada vive um momento melhor, seleção argentina, e ele quer jogar. Ele sabe que vai ter clube na Europa querendo ele. Até que foi noticiado aí que o Benfica tem interesse no Almada. Então, para ele se manter na Europa também é lucro, mas aqui ele seria, com certeza, titular absoluto e faria esses 6 meses aí com a camisa do Verdão, visando a Copa do Mundo.
que ele já está praticamente com um pé e meio na Copa aí, está sendo convocado pela seleção argentina, fez uma grande eliminatórias aí. Então, mas no momento, ao meu ver, quem poderia chegar é John Arias. E agora essa notícia de hoje aí sobre o zagueiro Nino, é a prioridade do Palmeiras. Um meio-campista, um camisa 10, que joga um pouco pelo lado e tal, e um zagueiro. Essa é a prioridade do Palmeiras e aparentemente o Everton aí está de saída do Verdão com o Grêmio aí, aparentemente está avançando pelo fechamento com o Everton, fazendo as tratativas aí. Não teria muito espaço essa temporada porque o Carlos Miguel está sendo titular, o Palmeiras renovou com o Loma por mais um ano, então o Everton provavelmente vai seguir para os... Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.